Meus irmãos, uma coisa é certa, as famílias estão em crise e já faz tempo, já faz bastante tempo. Eu não sei o contexto familiar que você veio, talvez um pouco diferente do meu, espero que sim, ou talvez nem tão diferente do meu, mas já faz bastante tempo que as famílias estão em crise e parece que as crises são intermináveis, nunca se acaba, sabe? Aqueles filmes de 3, 4 horas. Não sei se você já assistiu o filme assim. E passa o filme e não acaba. E passa o filme e não acaba. E passa o filme e não acaba. E pior, tem situações que parece que envolvem crises cíclicas. De tempos em tempos os problemas retornam. Ou de tempos em tempos você vê crises muito profundas. Então talvez você já vivenciou isso. Ou inclusive está vivenciando. A família está em crise. Uma outra grande luta tem sido o fato da reconfiguração das famílias. Não há mais um modelo de família como se tinha antigamente. O padrão de família era pai, mãe, filhos. Ou em alguns casos, em decorrência de situações muito peculiares da família, não se tinha filhos, mas às vezes se ficava com um sobrinho, se cuidava quase como filho, ou se adotava, existia adoção, né? Mas no geral o que você esperaria encontrar numa família era pai, mãe e filhos. Essa não é mais a realidade, e já faz bastante tempo. A configuração de família mudou completamente, e não só numericamente. Os postos estão diferentes. Não vou entrar nisso, são questões sociais bem profundas e bem devastadoras, e a gente vai ver a conta disso daqui 20, 30 anos. A conta vai chegar. Mas você pode esperar que vai. Então, o ponto é, nós precisamos nos proteger como famílias. Não que queremos o mal de outros, mas infelizmente não dá para conformar a sociedade à Bíblia. Eu até gostaria, mas não dá, né? Não é fácil. Então, o que nós precisamos fazer? Perseverar na palavra de Deus, pelo menos para estarmos resguardados o amparo que ela dá. Esse é o alvo. E temos também uma outra questão que é o abandono do projeto da família. Cada vez mais nós vemos essa nova geração não querendo ter família, não querendo se casar, não querendo ter filhos. E nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver qual era o projeto inicial de Deus para a família. Da mesma maneira que Deus tem um projeto para o casamento, Deus tem um projeto para pais e filhos. Então há muitos desafios. O contexto é bem desafiador. Eu acho difícil, hoje, cada um dos amados que aqui estão não conhecer uma pessoa que é divorciado, amigado, sozinho, mãe solteira, ou inclusive situações em que os filhos nem conhecem os pais, são criados por outras pessoas. Acho muito difícil hoje a gente não conhecer alguém assim. Lembrando que agora, com a nova modalidade de sexualidade que está em vigência, há também outras configurações relacionadas à sexualidade que vão causar bastante problemas. Mas a realidade é essa. Temos que nos precaver em relação a isso. Olhando para a Bíblia e para o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu gostaria de convidar você a pensar como a Bíblia e esse texto, ele confronta as visões que pode ser que nós tenhamos, ou que eu tenho certeza que o mundo tem, em relação a pais e filhos. Então aqui o texto ele vai confrontar os nossos pressupostos. As coisas que eu vou dizer aqui são óbvias, bem óbvias, mas em decorrência do mau preparo e da realidade social de famílias hoje, pode ser que seja assustador para você, mas não deveria ser. Em tese, esse tipo de coisa que eu vou dizer agora era algo que a gente aprendia na família da gente, na casa da gente. Não tem nada de anormal no que eu vou dizer. Mas em decorrência de toda a degradação e degeneração que tem acontecido nas famílias, pais e filhos e coisas assim, infelizmente isso tem se tornado bem desafiador. Bem desafiador. Então, como é que a Bíblia confronta as nossas visões sobre a relação entre pais e filhos? Nós temos que entender, meus irmãos, que a paternidade, que é essa relação de ser pai, mãe, ou ser filho e filha, isso é definido pelo plano criador de Deus. Foi Deus quem criou a família.
A família é criação e projeto de Deus. Isso é muito claro na Bíblia. Tá bom? E os irmãos que estiveram até no Congresso dos Homens, eu imagino até têm ouvido isso lá. Porque é o padrão bíblico. A família é um projeto de Deus, como o casamento também é. E em grande parte, não é de se assustar a sequência que o apóstolo Paulo vai trabalhando nesse texto. Porque ele começa com relação de marido e esposa, depois ele passa para a relação de pais e filhos, e por fim ele passa para relações de senhores e subordinados, ou naquela época eram escravos servos. Em grande parte, meus irmãos, o coração dos problemas relacionados à família ou à nossa casa não começa com os nossos filhos. Começa com o nosso casamento. Sabia? Porque é muito difícil os filhos conseguirem adequar ao plano de Deus se o casal não está adequado ao plano de Deus. Começa no casamento. É no casamento que isso acontece. E a partir do casamento passa para a relação de pais e filhos. E da relação de pais e filhos e casal passa para as relações sociais de trabalho e convivência. Por isso que a crise ela está acontecendo dentro de casa. E de dentro de casa ela está saindo para a sociedade. Ela não começou na sociedade e entrou dentro de casa. Ela começou dentro de casa e ganhou espaço na sociedade. Todas as pessoas que estão defendendo coisas que destroem a família são pessoas que, se você olha o contexto de família dessas pessoas, são pessoas que vêm de famílias destruídas. E quando você olha para o casamento dos pais dessas pessoas, são casamentos ou relacionamentos amorosos destruídos. Então tudo começa no casamento, do casamento migra para a paternidade, da paternidade para a sociedade. Então o seu casamento é de interesse social. É interessante pensar. O impacto que o casamento traz para uma sociedade inteira, para os filhos, para a família, para a vizinhança, para tudo. E é por isso que o inimigo ataca tanta família. A paternidade ela é definida pelo plano de Deus, porque foi Deus quem criou. Então a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, e eu vou colocar uma sequência de versículos, e vou só pontuando questões centrais deles, tá bom? Eu já coloquei aí para você ver e ficar rápido, tá? Para a gente poder ganhar tempo. É a verdade de que, primeiro, meus irmãos, vocês que são pais, Deus nos deu nossos filhos. Foi Deus quem nos deu. Deus nos deu os nossos filhos. Filhos, vocês que são filhos, como eu sou filho, Deus escolheu os nossos pais. E tudo isso é para a glória de Deus. Tá bom? Então aqui já é o primeiro passo para a gente caminhar em cada coisa que eu vou falar. Vamos andar pelos versículos que vão nos mostrar essa realidade que eu falei? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 33, verso 5. Aqui, Jacó falando com seu irmão Esaú. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Quando eles se reconciliaram, né? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Aqui, Jacó reconhece que os filhos que ele tinha, foram filhos que Deus deu. É Deus quem deu. Em Salmo 127, verso 3, diz: os filhos são herança do Senhor. Então os filhos não são direito que nós temos, é uma herança. Tanto que ele vai dizer na segunda parte: e o fruto do ventre é sua recompensa. Nós recebemos os nossos filhos pais de Deus. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá os nossos filhos. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28, nós vemos aqui qual a atitude de Ana em relação a Samuel. Ela diz: eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Quem concedeu o pedido? O Senhor concedeu o pedido. Foi Deus quem concedeu. Samuel foi uma concessão de Deus. Por isso também o dedico ao Senhor. O que quer dizer dedicar? Entregar, consagrar. Eu o dedico ao Senhor. E ele está entregue ao Senhor por todos os dias
que viver. Esse daqui é um dos textos base para a prática de apresentar crianças na igreja. Não que no Novo Testamento tenha isso, mas há um princípio de que caso a família queira dedicar o seu filho, sua filha ao Senhor, ela pode fazer isso. Eu ainda não tive essa alegria aqui, espero que tenha logo, né? A alegria de poder apresentar. Até oramos pelo netinho, né? Pelo Iago, mas é ter a alegria dos pais realmente apresentarem, né? Os filhos. Então essa é a ideia, de reconhecer, Senhor, esse bebezinho lindo que está aqui no meu colo, foi o Senhor que me deu. E por causa disso, eu estou dedicando ele ao Senhor. Estou entregando ele. E olha que nós vemos mais em duas referências. Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 7. Aqui nós vemos que nós recebemos os nossos filhos de Deus, mas eles não existem para nós. Há um propósito maior. A paternidade, ela serve um propósito maior. Há uma missão maior. Aqui nós vemos que os nossos filhos não são para nós mesmos. São para Deus. Porque diz aí: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele vai dizer o que eles deveriam fazer com os filhos deles. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então eles tinham a obrigação de encaminhar os filhos deles na lei de Deus, na palavra do Senhor. Agora a pergunta é: por quê? Por que eles tinham que fazer isso? Porque os filhos deles não eram deles, ou para eles. Os filhos deles eram uma concessão, era um dom, era uma graça do Senhor para com eles, só que com a finalidade de que eles encaminhassem esses filhos para conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Então aqui nós já vemos que o padrão da palavra de Deus é: sim, você recebeu seu filho, você recebeu sua filha. Sim, isso é fonte de muita alegria na sua vida, mas há um propósito para a maternidade e para a paternidade, e não é para que você se sinta bem. O propósito é maior. Tanto é verdade que em Provérbios 22:6 diz o quê? Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos aqui a missão de instruir a criança no caminho de Deus. E de novo, por quê? Porque é uma missão na paternidade. E essa missão vai envolver pais e filhos. Diante de Deus é isso. Mesmo que as pessoas não creiam, não concordem e não se submetam, continua a ser assim. Continua a ser assim. Então, a partir desses versos, vamos pensar algumas coisas que infelizmente deveriam ser extremamente simples, mas se transformaram num desafio tremendo. Os filhos não são propriedade dos pais, mas dons do Senhor. Eles são dados pelo Senhor como herança. Então os filhos não são uma propriedade nossa, pais. Os filhos, nós filhos, em si mesmos, não somos donos de nós mesmos. Filhos são a continuidade de seus pais, são a sua descendência. E precisam honrar esse legado. Então você que é filho como eu sou filho, nós precisamos honrar o legado dos nossos pais, porque nós recebemos todas as coisas deles. Nós não temos o direito de simplesmente dizer: nós somos agora independentes, meu pai e minha mãe, ó. Isso não existe na Bíblia. Os filhos precisam honrar os seus pais, entender que eles têm um legado. Talvez você diga assim: mas eu não tenho um legado para honrar, a história da minha família é só tragédia. Ok, então crie um legado e passe ele para frente. Mas a finalidade dos filhos é isso. E geralmente, o que eu tenho visto, pelo menos assim, situações que a gente vivencia, né, é que isso nem sempre é verdade, porque pode ser que você tenha tido familiares muito desafiadores, mas nem toda a sua família. Você pode ter tido familiares que foram bênção também, que tem coisas importantes que você pode passar para a próxima geração. Eu descobri isso na minha família. Tem coisas muito positivas na minha família, que eu posso passar com muita alegria
para a próxima geração. E a gente tem trabalhado isso com o Natanael. Tem histórias tristes? Tem histórias tristes, mas tem histórias felizes. A começar pela nós. Talvez você veja de uma família muito complicada, mas pela graça de Deus, na sua vida, Deus está recomeçando uma nova história. Isso é um legado, precisa ser passado para frente. Os filhos, meus irmãos, não foram dados para lazer e diversão dos pais. Não foram dados para isso, não. Os filhos não são hobby, não são brinquedo. E bebês não são bonecas. Não são bonecas. A responsabilidade vem antes do lazer. Com isso eu não quero dizer que você não possa se alegrar com um bebê na sua família, com uma criança graciosa, bonita, sem nenhum problema. Mas antes de se alegrar e mimar a criança, saiba que é uma responsabilidade encaminhar ela nos caminhos do Senhor. A responsabilidade vem antes do lazer. Como é que diz o ditado popular? O dever vem antes do prazer. O dever vem antes do prazer. Você pode ter toda a alegria no mundo na sua criança, contanto que você esteja cumprindo o papel de Deus que você tem como pai e mãe para ela. Bebês não são bonecas. Filhos são a nossa missão como pais. Como tem sido difícil ver isso hoje. A gente quer dar tudo que a gente nunca teve para os nossos filhos. Mas quem disse que essa é a nossa missão? Da onde você tirou isso? Quem falou para você que essa é a sua missão? Tá vendo como são coisas que desafiam os nossos pressupostos e visão? A gente aprende essas coisas do mundo, não é da palavra de Deus. E em nenhum lugar na Bíblia ensina que o nosso papel como pais é dar o que a gente nunca teve. Mas é o que a gente insiste em fazer. Adianta o que você dar o que você nunca teve e o seu filho se perder? Nada, né? Na verdade, isso é uma tragédia. Você pode encaminhar os seus filhos para o Senhor e também prover a eles coisas que você não teve. O que você não pode é só querer prover o que você nunca teve e não se preocupar com a sua missão principal como pai, e eu me coloco aqui, de encaminhar o seu filho e sua filha para o Senhor. E nesse sentido, atenção, cuidado, familiares e amigos de pais, cuidado para que você não esteja atrapalhando a missão do pai e da mãe. Cuidado. Sabe aquela história, pai e mãe cria, avó estraga? Isso não é bíblico, não. Eu não estou dizendo que não possa demonstrar bondade, mas se for para, como se diz, tirar a liderança, o cuidado e a orientação dos pais sobre os filhos, você pode estar atrapalhando. E você que é pai, mãe, sabe o baita desafio que é caminhar com seus filhos no Senhor. Para uma pessoa chegar e querer desencaminhar. Cuidado. Quando você quiser expressar bondade, carinho, sempre pense. Converse com os pais. Será que isso de alguma forma vai atrapalhar a caminhada que eles têm tido com essa criança? Ou com esse jovem, esse adolescente? Porque se for para fazer isso, fica onde você está, não se envolve. Já tem muito desafio. Não precisa de mais um. Os filhos não foram dados para nós, pais, para suprir carência emocional. Não foi dado para isso. Meus irmãos, filho não é terapia. Filho não é terapia. Sabe, eu vou ter filho porque eu tô sozinho, eu queria um companheiro, uma companheira. Filho não é para isso. Não é para isso. Não é para suprir carência emocional. Não é para fazer terapia. Filho não é terapia. Os filhos também, pode ser que isso aconteça com alguém, porque infelizmente eu já testemunhei isso. Os filhos não são servos para nos servir. Eles são a nossa missão e não os nossos escravos. Porque tem pais que fazem dos filhos escravos.
Os filhos são a nossa missão, não são nossos servos. O filho pode servir o pai, pode servir a mãe, amor, mas ele não é isso. Os filhos, meus irmãos, eles têm o privilégio de cuidar dos seus pais na velhice. Isso é um privilégio. Mas os pais precisam se preparar e ajudar os seus filhos antes que esse dia chegue. Porque os filhos não são INSS. Os filhos não são plano de previdência privada. A nossa segurança é Deus. Eles têm o privilégio de nos ajudar, mas eles não são INSS, não. A Bíblia não diz isso. O que diz? E se unirá um homem à sua mulher, deixará pai e mãe e unirá o homem à sua mulher, e ambos serão o INSS dos pais. Serão uma só carne. Então quem casa, quer casa. Não é isso que diz? É uma nova família sendo formada, uma nova história sendo formada. Existe respeito, existe carinho, existe cuidado, existe participação, existe honra, mas é duas famílias. Tá vendo como são coisas que se confundem demais, que é errado. Os pais não são patrocinadores dos filhos em tudo que eles querem. Pais não são financeiras de empréstimo. Pai não é BMG, não é Itaú, não é Losango. Nem sei se existe Losango, mas antigamente tinha Losango, né? A pessoa ia pagar a conta e ia lá no Losango, lá pegar dinheiro. Depois ficava devendo lá 36 parcelas, 70 parcelas, um carnê da Seguro-Sul. Coisa medonha. E deixava o nome sujo um bom tempão. Esperava 5 anos para limpar e entrar em dívida de novo. Era o que muita gente fazia. Que com certeza não é o que ninguém que faz. Eles foram, os pais, agora filhos, os pais foram escolhidos por Deus para trazer vocês e a mim também, porque eu sou filho. Todo mundo aqui é filho. Tá bom? Só Jesus que nasceu da Virgem Maria e do poder do Espírito Santo. Com exceção dele, todos nós somos filhos. Então os pais existem para nos trazer existência. Seja grato, porque senão você não existiria. E eu acho que é melhor existir do que não existir. Eu tenho essa impressão. 2, nos preparar para a vida. O segundo papel dos pais, preparar para a vida. E 3, nos ensinar quem é Deus, como conhecê-lo e se relacionar com ele de modo correto. Então aqui não está incluindo te prover dinheiro para tudo que você precisa. Isso não quer dizer que não possa te ajudar, não possa te abençoar, mas ele não é um caixa eletrônico, não é uma financeira, não é o BMG, não é nada disso. Os pais não são escravos e também não são senhores. O que eles são? Pais. Eles são pais. É o que eles são, isso mesmo. Então, não há uma relação de servidão, mas de filiação, respeito e amor. Respeito e amor são a base, o fundamento dessa relação. E aonde há respeito e amor, não há medo. A paternidade não é uma relação de medo, é uma relação de respeito e amor. Porque aonde há medo, não há respeito e também não há amor. Voltando, Deus nos deu nossos filhos. Pais, Deus nos deu os nossos filhos. Filhos, Deus escolheu os nossos pais. E tudo isso é para a glória de Deus. Simples, né? Então você veja que a Bíblia, ela desafia a visão corrente das pessoas. As pessoas têm concepções totalmente erradas em relação à relação de pais e filhos. E aqui eu fiz um apanhado. Alerta, se a sua família está assim, nas condições que eu descrevi acima, sinto lhe informar, sua família está espiritualmente doente. E tem muitas famílias doentes hoje. Ela foi adoecida pelo pecado. Sua família está doente. Não adianta fingir que não está. Está doente sim. Aonde que isso começou? Como isso surgiu? Como surgiu o problema?
Isso começa lá no comecinho. Vamos dar uma olhada comigo? Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Como é que isso começou? Esse problemão todo. Acho que vai ser projetado aí, mas você pode abrir sua Bíblia e ver na sua versão. Vamos ver o plano de Deus concernente a isso? Olha o que diz. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e mulher e ambos com sua imagem e semelhança. E Deus vai fazer duas coisas aqui. Além de criar, né? Então Deus os abençoou e lhes disse. Então a primeira coisa, Deus fez o quê? Abençoou. Ele criou e abençoou. Então a família ela é criada com a bênção de Deus? Tá aqui. Ela é criada com a bênção de Deus. A família é algo abençoado. Abençoado pelo próprio Criador. O Criador criou algo com um propósito e após criar isso e vislumbrar o seu propósito, ele fez o quê? Ele abençoou. E depois a segunda coisa que ele fez, depois de abençoar, é dizer. Dizer o quê? Frutificai e multiplicai-vos. Ou alguns textos da Almeida trazem crescer e multiplicai-vos. Então, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Então, aqui está a base da família. Não era para ser só Adão e Eva. Era para ser Adão, Eva, Caim, Abel, Sete e todas as gerações que se sucederam. E muitas outras que não foram descritas. O plano de Deus inicial era a família. Era abençoar, era criar, segundo a sua imagem e semelhança, abençoar e crescer e multiplicar. Era para ter filhos. O plano de Deus é crescer e multiplicar. Tudo bem que aqui não diz quanto. 2, 3, 5, 10, não fala. 1. Pastor, eu não pude ter. Ok. Fruto do pecado. Infelizmente entrou no mundo e alterou muita coisa. Mas o alvo de Deus antes da queda foi qual? Crescer e multiplicar. Aqui está o plano de Deus. O que deu errado, meus irmãos? Gênesis 3. Capítulo 3 a gente sabe o que deu errado. Desobediência e queda. Qual foi o resultado imediato em relação à família? Gênesis 4. Aqui começa o problema. Aplicado à relação de pais e filhos, e famílias, e irmãos, e tudo que envolve o convívio familiar. 2 irmãos se envolvem numa briga sanguinária. Que na verdade nem foi uma briga, foi um assassinato premeditado. Nem disse que o outro revidou, né? Infelizmente, um crime sanguinário em que um irmão matou o outro por questões do seu, quem estava em cedo? Coração. Seu coração. Olha o problema de família começando aqui. Agora eu vou passar com você bem rapidinho, não está aí, mas eu vou passar com você só citando algumas famílias, tem muitas outras, algumas famílias, né, na história da Bíblia, que são famílias quebradas, famílias afetadas pelo pecado. Quando eu disse, se você tem essas circunstâncias na sua família, a sua família está doente. Não pense que você é menos por causa disso, porque a própria Bíblia já relata que a primeira família foi adoecida pelo pecado. A primeira. É no capítulo seguinte da queda. Já tem problema de família. E não é só essa, depois vai tendo várias. Noé e Cã. Noé e Cã já é um baita problema. Porque Cã vê o seu pai nu após ele ter enchido o caco. E o que acontece? Noé amaldiçoou o seu filho. O seu filho desonra o seu pai e o seu pai amaldiçoou o seu filho. Noé amaldiçoa Cã. Não que não tivesse problema em famílias antes, mas estou pegando alguns personagens conhecidos. Noé é um personagem muito conhecido. E Ló. Ló tinha problema de infidelidade, sofrimento espiritual, infidelidade e sofrimento espiritual que eu estou falando. Eram infiéis em alguns aspectos.
incesto. Teve um abuso sexual invertido. Que as filhas dele não queriam ficar sem filhos, embebedaram ele, dormiram com o próprio pai para gerar uma descendência. Inclusive essa descendência depois virou um problema para o povo de Israel. E Abraão e Sara? Tinham brigas conjugais, dificuldades ali. Tinha hora que Abraão mentiu que ela era irmã. E aí teve hora que teve infidelidade, infidelidade espiritual, que Sara não acreditou que fosse cumprir a promessa. Aí ela deu a ideia para ele ter um relacionamento com a sua escrava. A escrava teve filho, aí daqui a pouco teve briga conjugal porque ela começou a ter ciúme da escrava. Aí mandou a escrava para o deserto, a escrava quase morre com o filho dela. E Jacó? Briga familiar entre irmãos, de certa forma, uma certa intriga entre pais, mãe e pai. Você vê questões de brigas conjugais, as esposas. Uma fica atiçando a outra porque não tem filho. Ódio, os irmãos se odeiam. Ismael quer matar o irmão dele. O trecho que eu li aqui no início é quando ele já faz as pazes. Mas o irmão queria matar o outro. E José? Os irmãos tinham inveja. Aí tentaram matar ele, por fim não mataram, venderam como escravo. Tinha ódio envolvido no meio, tinha inveja. Parece novela mexicana, né? Tinha intriga. Tudo família. Almoção de domingo. Maionese, macarronada, frango e o pau quebrando. Samuel. Samuel é homem de Deus. E os filhos de Samuel? Que o próprio povo de Israel falou assim: olha, você já é idoso, seus filhos não são fiéis com você, não sejam eles líderes sobre nós, queremos um rei. Samuel é um homem de Deus e tinha filhos ímpios. A Bíblia diz isso claramente, ele tinha filhos ímpios. E ele era um homem de Deus. E o anterior a ele, lá no começo de 1 Samuel, era sumo sacerdote. Como é que é o nome dele, vocês lembram? Dá uma olhadinha aí, 1 Samuel. Como é que era o nome do sumo sacerdote? Ele era um pai totalmente relapso, não exortava os seus filhos, não orientava eles, não encaminhava eles na lei do Senhor, e eles blasfemavam abertamente contra Deus. Tanto que em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, tem um verso lá que diz assim, que Deus não permitia que eles se arrependessem porque Deus queria matá-los. Está escrito isso na Bíblia. Deus queria matar os filhos dele. E por fim eles foram mortos mesmo. E quando ele ficou sabendo que a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele morreu. Família destruída. E Davi? Vamos ver Davi? Teve caso de abuso sexual de um irmão para com a irmã, que de certa forma foi incesto. Teve incesto também porque o filho dele abusou das concubinas dele, que não eram o padrão de Deus, mas eram mulheres que tinham um relacionamento com ele. O filho abusou das concubinas à luz do dia na frente de todo mundo. O texto diz isso lá. Você tem caso de assassinato, em que um irmão mata o outro por causa de abuso sexual. Você tem caso de ódio, que o filho odeia o pai. Você tem caso de morte, mais de uma na família. Morre filho de Davi. O filho que ele teve com Batseba por causa de adultério. Tem caso de imoralidade sexual também na família. Então você tem caso de adultério, você tem caso de criança que morre, você tem caso de irmão que mata o outro, você tem caso de irmão que morre por causa de briga. Tudo dentro da família. E Salomão? Imoralidade sexual rompante, um monte de esposa, um monte de concubina, amante, sei lá. Imoralidade espiritual nem se diga. Idolatria a níveis, assim, antigamente usava essa palavra, né? Escalafobético, né? A palavra assim, né? Que é isso aí, pastor? Mas a níveis hediondos. O homem mais sábio da Bíblia. Aonde que começa o problema? Na queda. Problemas de família começam lá na queda. E eles perfazem toda a Bíblia. Mas sabe o que é interessante nesses casos que eu relatei? E com certeza muitos outros. Judá e Tamar, em que a cunhada mente
para ter um filho do cunhado é um problema. Tem vários casos no Antigo Testamento, tá bom? Estou passando por cima e só tecendo alguns comentários. Mas para mostrar que a Bíblia, ela é muito transparente. E isso, na verdade, é uma prova de que ela é a palavra de Deus. É uma das tantas. Ela é muito transparente para retratar o pecado na vida das famílias. Ela não varre para debaixo do tapete. Ela não varre. Os incrédulos olham a Bíblia, eu estou citando textos aqui do Antigo Testamento, e falam, que coisa abominável. Como as pessoas podem ler esse livro? Só coisa hedionda. Mas os seres humanos são hediondos. Basta você ligar o jornal 6 horas na Bandeirantes, lá que você vai ver, ou no SBT, não sei onde que o Datena está passando. E tem programas que imitam ele também, para ver as coisas hediondas que aparecem. Seres humanos são hediondos. Isso é reflexo de quem o homem é sem Deus. Ou o reflexo do pecado na vida das famílias. Então a Bíblia é transparente para retratar o problema como ele é. Ela é verdade, porque esses casos acontecem. Eu imagino que não faz um mês que você deve ter ouvido falar de algum caso envolvendo assassinato em família, abuso sexual, adultério e coisas relacionadas assim. E eu acho que não passou um mês você ouviu falar alguma coisa nesse sentido. Essa é a realidade do homem, não começou agora. Desde a queda tem sido assim. Então o problema, meu irmão, dentro da sua casa, com seu filho, com sua filha, e você, meu irmão, com seu pai, com sua mãe, o problema é o pecado. E aí, nessa relação de pais e filhos, nós temos que entender que essa relação, ela jamais florescerá no lamaçal do pecado. A relação entre pais e filhos jamais vai florescer no meio de um lamaçal de pecado. O pecado precisa ser tratado. Ele precisa ser reconhecido. Nós precisamos reconhecer que nós temos um problema. O foco desse texto que nós vamos meditar essa noite: o plano original de Deus para a família é restaurado por meio de Jesus Cristo, no que eu vou chamar aqui de paternidade discipuladora. O plano original de Deus para a família é restaurado por meio de Jesus Cristo na paternidade discipuladora. Nós vamos ver a partir desse texto que a obediência dos filhos e a prudência dos pais existe numa relação de discipulado. O que é prudência? É a sabedoria, é o direcionamento, é a decisão correta, é a boa orientação, é o bom encaminhamento. Isso é prudência. Então, a obediência dos filhos para com os pais, segundo o padrão bíblico, e a prudência dos pais, da mesma maneira, ela existe numa relação de discipulado. Discipulado no qual tanto pais quanto filhos vão sendo cada vez mais transformados segundo o caráter de Deus, segundo Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Porque o primeiro casal, após ser criado, foi sobre eles não apenas lançado uma bênção, mas dado a eles a tarefa de crescer e multiplicar. E esse crescer e multiplicar, ele envolve refletir a imagem da glória de Deus por toda a criação. Porque lá diz que eles deveriam sujeitar a criação. Eles deveriam dominar sobre a criação. Eles deveriam ser representantes do Deus Criador sobre toda a criação. Então Deus tem um propósito para as nossas famílias. Por isso que eu disse lá atrás que filhos não são todas essas coisas que as pessoas creem, e os pais também não são todas essas coisas que as pessoas creem. Há um alvo para pais e filhos. Entende? O plano original de Deus para a família é restaurado por meio de Jesus Cristo na paternidade discipuladora. A obediência dos filhos e a prudência dos pais existe numa relação de discipulado. Acompanhe comigo aí, a partir do capítulo 6, do verso 1, nós já vemos aí essa exortação para que os filhos sejam obedientes. E por isso que eu digo, filhos, e eu me incluo, sejam obedientes conforme o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? 6:1. Filhos, sejam obedientes a vossos pais, o Senhor, pois isso é justo.
a base da obediência dos filhos para com os pais é algo justo. E por que é justo? O verso 2 e o verso 3 vão nos ajudar. Aqui, o apóstolo Paulo está citando o Êxodo, capítulo 20, verso 12. Ele está citando um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Então a base para a obediência de filhos para com pais é a lei de Deus. O nosso Criador, ele tem um propósito para nós como filhos. E esse propósito está ligado à sua lei santa e perfeita, que é ter pais representando a autoridade de Deus sobre nós e nos capacitando, não apenas para essa vida, mas para conhecer a Deus e viver um relacionamento com Ele. Para que isso ocorra, os filhos precisam obedecer os pais. Tanto que é o que é dito no verso 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o princípio... Este é o primeiro mandamento com promessa. Por que com promessa? A sequência do verso 3 diz: para que vivais bem e tenhas vida longa sobre a terra. Aqui está ligado à promessa da aliança. Antigo Testamento. Se vocês obedecerem a minha lei, vocês viverão. Vocês comerão do melhor da terra. Eu abençoarei vocês. Eu tirarei os inimigos de vocês. E vocês viverão em paz. Mas, se vocês me desobedecerem, se vocês me traírem, se vocês virarem as costas a mim, vocês passarão fome, carestia, seus inimigos vão prevalecer sobre vocês e a morte não se afastará mais da sua casa. Então isso tem a ver com o propósito de Deus. Aqui não quer dizer que nós somos o Israel do Antigo Testamento e Deus vai trazer inimigos para nós, mas há um condicional aqui. Filho, você quer prosperar nos seus projetos? Você quer ser abençoado? Leve a sério essa questão da obediência para com seus pais. E depois nós vamos ver que você pode ser obediente por meio de Jesus Cristo. Porque se você for obediente por você, você vai desonrar seus pais, muito provavelmente. Mas se você confiar no poder transformador de Jesus Cristo, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele foi obediente em todas as coisas ao seu pai. Que dia Jesus não foi obediente para com o pai? Uma vez me perguntaram, né? Pastor, Jesus já fez traquinagem? Jesus já fez arte? Tem um texto nos evangelhos que diz algo interessante. Não vou saber referência, mas eu posso procurar depois. Que diz que e Jesus era obediente para com seus pais em todas as coisas. Resolvido o problema. Jesus não era um filho desobediente. Ah, mas eu sou, pastor. Eu também sou. Mas Jesus não foi. E ele pode te ajudar a não ser também. Então a base é a lei de Deus. Filho, Deus criou você como filho com um propósito. Você não existe para apontar o seu narizinho para onde você quer. Entendeu? Tem um propósito para a sua vida. E uma vez eu ouvi assim, a pessoa chega e fala assim, né? Não é pra você fazer isso, tá bom? Mas é algo a se pensar. Você pai e mãe tem filho rebelde, né? Aí o filho fala assim, mas eu não pedi para vir no mundo. Aí o pai responde, a mãe responde, eu também não, você veio de enxerido. Não é para fazer isso, mas tem uma certa verdade. Deus permitiu que você viesse ao mundo por meio de seus pais. Não seja ingrato, seja grato pela vida que você tem, porque sem pai e sem mãe você não ia existir. Infelizmente tem pessoas que vêem o mundo e nunca conheceram o pai e mãe. Você tem a alegria de conhecer o seu, por mais difícil que ele seja. Então não é momento para ingratidão. Deus tem um projeto para a sua vida por meio de seus pais. Por isso que eu pedi para os filhos irem e para os pais também. É importante essa palavra. Pais, sejam prudentes, conforme o plano de Deus. Olha o que diz aí, do verso 4. Curto, mas direto. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, duas coisas que ele diz aqui. Uma que a gente não deve fazer e uma que a gente deve fazer. O que a gente não deve fazer? Incitar os nossos filhos à ira. O que quer dizer isso? No original, a ideia aqui é: você não pode criar uma situação na qual a ira
tome conta do coração do seu filho. E pode haver muitas maneiras como isso pode acontecer. E eu citei algumas delas agora mesmo, quando eu estava citando coisas que os filhos não são. Então os filhos não são empregados, os filhos não são escravos, os filhos não são objetos que a gente pode dispor da nossa maneira, os filhos precisam de atenção, direcionamento, filhos não são boneca, não é brinquedo, não existe para poder suprir a nossa carência emocional e também não é terapia. Filho é uma missão. Todas as vezes que a gente não encara dessa maneira, a gente incita a ira nos nossos filhos. Por quê? Porque a gente não orienta, a gente não pastoreia, a gente não discipula, a gente não encoraja, a gente não exorta. Envolve tudo isso, estamos trabalhando. Mas vale cada momento. Vale cada momento. Então, quando nós não cumprimos o papel que Deus estabeleceu pra gente, a gente provoca a ira neles. Seja pelo excesso da disciplina injusta, disciplinando de maneira inadequada, sendo leniente, não estando presente, sendo injusto, sendo legalista, sendo libertino. Então, é uma linha tênue que nós precisamos caminhar. Há muitas maneiras de incitar a ira num filho. Dar tudo o que ele quer, não apoiar ele em absolutamente nada, rebaixá-lo. Há muitas coisas que a gente pode fazer. Estou só citando algumas aqui. Mas uma coisa é certa, nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque os filhos são algo que Deus nos deu como uma missão. A gente não pode dispor da vida deles como a gente quer. Agora você vê todo o problema que tem acontecido em pais que tratam filhos como se fosse um bibelô. Isso é devastador para a vida da criança. A curto, médio e longo prazo. E é por isso que nós temos tantos jovens com problemas emocionais, tanto suicídio, tanta imoralidade. Às vezes os filhos cometem coisas atrozes para pelo menos chamar a atenção dos pais, para que eles olhem para eles e dê atenção. E tantas coisas que podem acontecer, não é verdade? Nós não podemos incitar a eles os nossos filhos. O que é que nós temos que fazer? Aqui diz que nós temos que criar eles. E às vezes o pai chega e fala assim: o que você está reclamando, mulher? Não falta nada na casa, tem comida na geladeira, tem tudo do bom, do melhor, você quer mais o quê? Eu quero um marido, eu quero um pai. Meu filho precisa de um pai, minha filha precisa de um pai. Não se trata apenas de pagar as contas e estar com a geladeira cheia. Graças a Deus, hoje cada vez mais, apesar do atual momento que vivemos, não há um número tão grande de pessoas passando necessidade de alimentos. Não vou dizer que não exista, mas não está, nesse ponto. No passado isso era mais presente. Mas há uma fome tremenda de paternidade, indizível. Pode conversar com qualquer assistente social, ele vai confirmar isso para você. Ou qualquer pessoa que trabalha na área de educação, ele vai confirmar isso para você. Uma fome tremenda de paternidade. Carestia mesmo. Então, aqui a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê, meus irmãos? Criar eles na disciplina e instrução do Senhor. Ou é agora que o chinelo vai comer? Não, calma, a disciplina não é correada só. E nem estou falando para você fazer isso para o seu filho, com sua filha. Disciplina é o quê? Esse processo discipulador de dizer não, de disciplinar também quando cabe, até a idade que cabe, de orientar, de exortar, de encorajar, de ensinar, de instruir. Ufa, pastor, mas você queria que filho fosse o quê? Boneca? Não, né? Com certeza. Não que as filhas não sejam bonequinhas, né? Do papai e da mamãe. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Entende? Então, nós temos que estar atentos a isso. O inimigo de Deus busca destruir tudo que Deus criou, o que envolve a família. E aqui, a compreensão errada da paternidade leva os filhos à ira. E a compreensão correta da paternidade nos capacita como pais na nossa missão. Então você precisa entender o que é filho, o que é pai, qual o papel do pai, qual o papel do filho, qual o propósito de Deus no meio de tudo isso, e nós cumprimos esse papel. Mas eu tenho filhos rebeldes, desobedientes, que não ouvem. É o mesmo problema de irmãs que têm maridos incrédulos, ou irmãos que têm esposas incrédulas. Você faz a sua parte com fidelidade e espera no Senhor. Não se cobra além do que a Bíblia diz e nem menos do que a Bíblia diz. Você cumpre a palavra de Deus no poder transformador de Jesus Cristo, confiando que Ele vai te capacitar. O que você não faz é fechar os olhos ou não crer no que a Bíblia diz, porque aí nunca vai dar certo. Porque não tem como.
Foi Deus quem criou a família. Ele deu propósito para ela. Ele tem um alvo para isso. A família não é o que você quer e nem o que eu quero. É o que quem criou quer. Então nós precisamos definir isso. A obediência dos filhos e a prudência dos pais existe uma relação de discipulado. Pais investindo na vida de seus filhos. Tem sentido falta de jovens na escola bíblica, tem sentido falta de jovens no culto dos jovens, tem sentido falta de jovens adolescentes no culto da noite. Pastor, eu falo, vou arrumar um pé de guerra lá em casa. Ore, exorte, encoraje, persevere, faça a sua parte. Porque é a vontade de Deus para você. Deus te deu a sua filha, Deus te deu o seu filho para isso. Não foi para outra coisa. E você ainda tem a possibilidade de desfrutar do amor dele e de ver ele crescer. É um propósito. Vamos pensar as aplicações bem rápido. O pecado tira nossas famílias dos trilhos do plano de Deus. Então, hora de assumir responsabilidade. Sem essa, o problema é o filho que tu me destes. O problema é o pai que tu me destes. Não, nada disso. Pais, a responsabilidade dos seus pecados não é dos seus filhos, é sua. Pais e mães. Filhos, a responsabilidade dos seus pecados, e eu me incluo como filho, não é dos seus pais, é sua. Para de ficar culpando pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. O seu pecado é responsabilidade sua. Sua responsabilidade. Como também o pecado dele é de responsabilidade dele. Cada um trate o seu pecado diante de Deus. Parar com esse tiroteio de a culpa é de um, é de outro, é de um, é de outro. Você tem a sua responsabilidade, ele tem a dele. Trate da sua diante de Deus. A responsabilidade do seu pecado é sua. O meu também é meu. Fechar os olhos para isso nos prenderá num círculo vicioso de consequências. A gente nunca trata e só vem a consequência. E é o que eu tenho dito, as pessoas amam a liberdade, mas odeiam as consequências. Odeiam as consequências. Mas são consequências. Então a consequência do seu pecado é sempre sua e de mais alguém. A responsabilidade do seu pecado é sua, mas a consequência nunca é só sua. Sempre envolve mais uma pessoa. Nem que seja o Filho de Deus morrendo na cruz por você. A relação de pais e filhos jamais florescerá num lamaçal de pecado. Qual a solução para esse problema, meus irmãos? Resumindo tudo isso aqui, nossas famílias precisam experimentar um poder redentivo de Cristo. O que eu quero dizer com poder redentivo? Redenção tem a ver com liberdade, libertação de um escravo que não poderia se libertar. Existem famílias que estão numa relação escravizadora de pecado, um enrosco. Nós precisamos ser libertos disso. E Cristo pode te libertar. Cristo pode transformar sua família, pode transformar sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Ele pode fazer isso. E nós precisamos experimentar isso por meio do quê? Dessa paternidade discipuladora. Então, se você não tem se esmerado nisso, comece a fazer. E faça isso não pela sua força, mas confiando no poder transformador de Cristo em você e através de você. Por meio de Jesus Cristo, somos capacitados como filhos obedientes. Então você tem dificuldade de obedecer seu pai e sua mãe? Por meio de Jesus você vai conseguir, porque Jesus foi obediente em todas as coisas como filho. Ele vai te capacitar para você ser obediente, às vezes até mesmo de um pai injusto, ou leniente, ou irresponsável, ou ausente, um pai e uma mãe. Ele pode fazer isso. Por meio de Jesus Cristo, nós temos o exemplo de amor concreto do Pai. Você que é pai, você que é mãe como eu, que sou filho, mas também sou pai. Em Cristo, você vê o exemplo do amor do Pai. O amor do Pai não é um amor de sentimento, é um amor concreto. Porque que maneira que Ele amou, gente? João 3,16, enviando o seu Filho. Ele fez algo.
E não ficou dizendo, nossa, mas eu amo tanto você. Não, ele enviou seu filho. Foi algo concreto, real. Você pode fazer algo pelo seu filho, pela sua filha. Cristo é a consumação do amor do Pai para conosco. Pais, vocês amam a Jesus a ponto de seus filhos verem isso? Os seus filhos, e eu incluo no meio, porque eu sou pai e o meu está ali. Os seus filhos, eles veem em você amor por Jesus. Eles veem isso na sua vida, amor por Jesus. Sabe por quê? Senão, como os seus filhos amarão a Deus se eles veem que você não ama? Como é que você quer que o seu filho ame a Deus se você não ama? E ele vê que você não ama? Ou você acha que ele não vê? Você sabia que as crianças, até pequenas, elas veem coisas, mas elas ficam quietas porque elas têm receio de falar, mas não quer dizer que elas não viram? Elas viram, mas elas ficam quietinhas, não falam nada. Mas elas viram, no coraçãozinho delas já está lá. Então, os seus filhos veem que você ama a Deus, e isso é para todas as idades, incluindo os grandes. Eles veem que você ama a Deus. Eles não veem que você é perfeito, não estou dizendo isso. Eles não veem que você não peca, também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eles veem que você ama a Jesus. Eles veem amor a Jesus na sua vida. Como você pode esperar que seus filhos amem a quem você não ama? Você não ama Jesus, mas você quer que os seus filhos amem. Como? Não, porque eu quero o melhor para ele. Eu tenho esse problema mesmo, mas eu quero que ele tenha uma vida melhor. Mas por quê? Ele vê que você não ama. Você acha que ele vai amar alguém que você não ama? Por que ele vai fazer isso, afinal de contas? Por que ele faria isso? Qual o motivo dele fazer isso? Só porque você falou que ele tem que fazer? Ele vai olhar para a sua vida e dizer, mas por que eu tenho que amar? O meu pai não ama, minha mãe não ama. Eu não vou amar também. Não há nem lógica de eu fazer isso. Agora, por mais rebeldes que os nossos filhos sejam, cabeça duras, tolos, quando eles olham o coração dos pais e veem pais que amam a Jesus, eles são atraídos por esse amor a Jesus. E esse amor a Jesus vai transformar a vida deles e vai transformar o relacionamento que vocês, nós como pais, temos com os nossos filhos. Então, por onde que você vai começar nesse enrosco todo que eu disse? Ame a Jesus de uma maneira tão intensa, verdadeira, sincera, transformadora, que o seu filho também vai amar. E aí, ele vai acabar amando você também. Porque quem ama Jesus não tem como não amar os próprios pais. Não tem como ser obediente a eles. E não tem como não investir na vida dos filhos. O plano original de Deus para a família é restaurado por meio de Jesus Cristo na paternidade discipuladora.